social media e iniciante, o que você precisa saber? O que todo social media que está começando agora precisa saber? Eu vou te contar tudo nesse vídeo. Mas antes, não esquece de deixar o seu like e seguir também, porque isso me ajuda muito a trazer mais conteúdos de qualidade aqui para vocês. Bom, mas e aí, Jamile, o que todo social media iniciante precisa saber? Gente, para quem está começando agora, assim como eu comecei um dia, há 6 anos atrás, eu comecei muito insegura, né, de atender o primeiro cliente. Quando eu fechei com o primeiro cliente, eu fiquei perdida e é normal, vocês vão se sentir perdidos assim com os primeiros clientes. Você tem medo de passar valor, você tem medo de passar preço, isso é muito normal. Você tem medo de se não vai dar conta de entregar o serviço, você tem medo se o cliente vai gostar ou não. Você fica muito empolgado nesse início ali e esse medo acaba tomando conta da gente. A gente cria um monstro na nossa mente, mas não é bem assim, você não precisa passar por isso. Então, para que você não passe por isso, nesse vídeo eu vou deixar tudo o que você precisa saber agora que você está iniciando numa profissão nova, que você não tem conhecimento nenhum. E eu vou falar também algumas ferramentas que são muito importantes aí, que vai te ajudar nesse início, que vai te ajudar nessa jornada aí de social media. Mas uma coisa eu garanto para vocês, que o social media é a profissão que eu amo, que eu escolhi e que eu tenho certeza que você também vai se dar bem, porque tem uma demanda muito grande no mercado. O social media, ele é o profissional mais buscado do mercado digital. Então ele tá junto ali com o gestor de tráfego. Só para vocês terem ideia. Então, o social media, ele se tornou indispensável para uma empresa que faz marketing hoje, que faz o marketing digital. Não tem como você rodar um anúncio sem um criativo bem feito, sem um texto bem feito, sem uma copy bem feita. Então, toda essa função do social media, ele tá ali para incrementar, ele tá ali para criação de conteúdo, ele tá ali para criação de estratégias. E hoje o social media, ele realmente é um profissional que é indispensável para todas as empresas, para manter ali os perfis atualizados, porque assim, eu já atendi centenas de clientes e já teve cliente que cancelou e falou assim, ah não, eu faço aqui, eu vou fazer aqui e tal. E esse cliente acabou voltando porque ele viu que dá trabalho, que não é simples, que não é algo que você vai só fazer um post ali, jogar ali e pronto, porque dessa forma não tem resultado. Então o papel do social media hoje para a empresa é extremamente importante. Então antes eu precisava que você soubesse disso, para que se você está iniciando, se você encontra algum obstáculo e pensar em desistir, não desista, porque é uma profissão promissora, é uma profissão que você consegue escalar. Que você, mas eu não quero mais atender como social media, não quero fazer o operacional, você contrata, você terceiriza a função. Porque uma coisa eu te garanto, nunca vai faltar serviço de social media para você. Eu falo isso porque em 6 anos nunca faltou. Sempre aparece um cliente indica outro, aí vem cliente também de prospecção. E é sempre assim, tá? Um cliente sai, vem outro cliente. Então, o social media é uma profissão que eu tiro o meu chapéu. E você pode investir em conhecimento, você pode investir em ferramentas, você pode investir o seu tempo em estudar mais sobre a profissão. Estuda muito porque é sucesso, tá ok? Vou pontuar aqui algumas coisas que você precisa saber nessa profissão. Primeiramente, utilize as ferramentas ao seu favor. Sim, gente, você precisa aí ter pelo menos uma lista de algumas ferramentas que vão te ajudar no início, principalmente as ferramentas de organização. O que acontece muito com o social media hoje é a falta de organização, e a falta de organização gera ali a falta de compromisso. Então, se você fechou um contrato com o cliente, se você combinou algo com o cliente, você precisa entregar naquela data. O compromisso, a pessoa comprometida é o profissional mais escasso nesse mercado. Porque social media tem vários, mas o social media comprometido, eu sempre digo que é o que está faltando no mercado. O cara competente, a pessoa competente que vai realmente atender a necessidade das empresas, tá?
Então, a organização vai depender muito de você. Se você não é uma pessoa organizada, procura um método para se organizar. Ah, pode ser um caderno? Posso anotar no caderno? Pode, você pode anotar no caderno tudo para você lembrar. Segunda-feira a minha agenda é essa, terça-feira é essa. Então não se apega muito aí a melhor forma de se organizar, tá? Eu falo ferramentas porque tem ferramentas que são gratuitas que te ajudam muito, como por exemplo o Google Agenda. O Google Agenda sempre me ajudou muito com lembretes, né? Então às vezes a gente esquece no dia a dia ali, você acaba esquecendo de uma atividade, uma função que tem para fazer. E aí o Google Agenda ele me notifica. Tem o Trello também, que é uma boa opção. O Trello tem a versão gratuita, tem a versão paga, mas você consegue usar na versão gratuita normalmente. O Google Agenda é o que eu indico se você quiser ter uma organização, ou vai lá no seu caderno mesmo, anota no seu caderno, deixa bonitinho a forma que você achar melhor, mas tenha essa organização. O social media ele precisa ser organizado. Outra coisa que o social media precisa saber: precificar. O social media precisa precificar de forma correta. Porque eu recebo muita pergunta, principalmente lá no meu Instagram. Ah, Jamile, quanto eu cobro? Eu não sei quanto eu cobro. Chegou o cliente, entra em desespero, não sabe quanto cobro, eu cobro isso, eu não cobro. Então, assim, cuidado para você não precificar errado. Você precisa calcular quanto que tá a sua hora hoje. Tem que fazer esse cálculo, tá? Não esquece de estudar sobre precificação e saber qual que é o valor da sua hora. Eu não tenho como falar aqui para vocês, você pode colocar sua hora X, porque cada um tem as suas prioridades, né? Eu tenho as minhas, eu tenho o valor da minha hora, você tem que ter a sua, ok? Outra coisa que todo social media precisa saber, gente, contrato. Você precisa ter contrato. Ah, mas eu fechei com um amigo da minha mãe. Gente, faz um contrato. O contrato não significa que você está desconfiando da pessoa, que ela não vai pagar nem nada. Mas assegura as duas partes, assegura você e assegura o cliente. Assegura o cliente que ele vai receber pelo que ele está pagando e assegura você de que você vai receber o valor, né? Então, assim, é muito importante ter sempre um contrato em mãos quando você fechar o seu primeiro, né? O seu primeiro cliente. Outra questão também que é muito importante, muita gente acaba fazendo no início, e eu fiz muito isso e eu me ferrei bastante, é não cobrar a entrada do cliente. Gente, isso não existe, tá? Não existe na prestação de serviço. Você precisa cobrar um valor de entrada do cliente. Ah, mas quanto que eu cobro? Não sei. Você precisa cobrar um valor de entrada, cobra uma porcentagem, cobra 50%, 30%, 20%. Cobra o valor que você achar interessante para assegurar, porque não dá para confiar em todo mundo, né? Outra dica também é trabalhe sempre com boleto registrado. Se porventura o cliente não pagar, você tem um boleto registrado que você pode protestar e você tem também um contrato assinado que a pessoa assinou e falou assim: ah, eu aceito esse valor, eu aceito pagar. Então você tem ali as provas, né? Você tem tudo certinho, tudo bonitinho. Então começa desde o início fazendo tudo certinho para vocês não errarem. Outra coisa que você precisa saber na profissão social media desde o início é prospecção. Você nunca deve parar de prospectar, de ir atrás do cliente. Mesmo que você já tenha uma carteira de cliente que você atenda, você tem que buscar sempre mais clientes. Por quê? Porque chega um momento ou outro, o cliente cancela com você, o cliente fecha com outra pessoa, enfim. Então, para que você sempre tenha uma carteira de cliente atualizada, para você que quer escalar o seu negócio, é muito importante você prospectar sempre. Utilize as melhores formas de prospecção, tem ferramentas excelentes, tem sites excelentes onde você consegue fazer prospecção de cliente. E um desses sites que eu usei muito no início e eu uso até hoje eu uso para contratar profissionais, é o Workana. Então esse site é um site de freelancer. Então você consegue colocar lá o seu portfólio, tudo certinho, e ali tem muito cliente procurando por serviço, principalmente social media, tá? Então é uma excelente opção. Mas a minha orientação é: você nunca deve parar de prospectar cliente.
encontre a melhor forma de prospectar, seja de forma orgânica, seja fazendo anúncios, mas você precisa prospectar para você manter sua carteira de cliente ali sempre rodando, sempre cheia, com propostas novas. Eu já recebi muita proposta sensacional de social media. Por quê? Porque eu nunca parei de prospectar. Ontem mesmo eu fiz uma reunião e fechei mais um contrato de social media. Então eu vou fechando, né? Chega um momento ali que às vezes tem um cliente que desiste de você e você tem cliente sempre para substituir, enfim, para você crescer. E é isso, pessoal. Essas foram as principais orientações que eu separei para vocês. É algo que se eu soubesse no início eu não teria errado tanto. Então vai por mim, coloca tudo em prática, anota no caderninho tudo isso que eu te falei para você não esquecer e para você realmente ter um sucesso aí na sua profissão de social media, tá ok? E se você gostou desse vídeo, não esquece, por favor, de deixar meu like, deixar um comentário, o que você achou, tá ok? Me segue também nas redes sociais, jamilefernandes.l. Um beijo e até a próxima!